Graça e paz, amados. Estamos chegando ao final de uma jornada hoje, né? O livro de Tiago. Eu confesso aos irmãos que tem sido uma experiência muito marcante para mim. Eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes o livro de Tiago. Seguramente aí mais de 30, 40 vezes eu já li esse livro. Mas desse momento fazendo um estudo com os irmãos, junto com os irmãos, tem sido um momento também bem diferente para mim. E antes de eu entrar no texto em si, eu queria contar um breve testemunho que aconteceu comigo ontem. Posso, pastor? Dá licença aqui, tá? Eu confesso aos irmãos, ontem eu estava conversando com o Tâmara, eu estava muito angustiado, muito triste por tanta coisa que estava acontecendo. A gente vê a situação do país do jeito que está, a gente vê a situação econômica do país, situação de saúde, e eu estava muito angustiado ontem, triste, falando, meu Deus, tanta coisa poderia estar acontecendo, poderia estar fazendo. Naquele momento, um desenho animado das crianças me chamou a atenção para algo importante, porque o Felipe estava vendo o desenho sobre o nascimento de Jesus. E naquele momento eu falei assim, meu Deus do céu, como eu sou terrível. Eu estou vendo ali, num desenho animado, o Senhor do Universo, o mais poderoso, o mais amoroso, o mais extraordinário ser, que tem todo o poder, poderia simplesmente com a sua palavra transformar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. No entanto, Ele, todo poderoso, Ele está dentro de uma manjedoura, vem dentro de uma manjedoura, num lugar terrível, num momento da história terrível, e eu estou aqui reclamando de quê? Eu moro bem, eu vivo bem, eu estou com minha família bem, não estou sendo perseguido, estou reclamando de quê, meu Deus, né? Eu tive um pastor uma vez que ele tinha mal de Parkinson, e ele falava o seguinte, que os discípulos, um foi decapitado, o outro foi morto, queimado, o outro foi ferido, o outro, né? Ele só tremia, então não tem problema nenhum, ele só treme. E é isso, irmãos, a gente está em meio a tudo isso aí, mas não se compara a nada que o Senhor passou, não se compara absolutamente nada que nosso Deus Todo-Poderoso, que vive na glória, na própria glória dele, eterna, e se submeteu por nós. Nós estamos muito bem, e precisamos enxergar isso, que nós estamos muito bem, e apesar de tudo, estamos bem, e ainda porque temos o Senhor conosco. Então eu me vi naquela situação ontem, e diante de ver como eu estou bem diante de tudo, ver que o meu Senhor abriu mão de tudo que Ele era para ver este mundo, e naquele momento eu fui consolado pelo Senhor. Eu queria dividir isso com os irmãos. Nós estamos bem, apesar de tudo, muito bem mesmo. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. Ó Deus, obrigado pela nossa vida, ó Deus, porque o Senhor se faz presente no meio de nós, o Senhor está aqui, o Senhor está nos lares, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos confortado, o Senhor não tem permitido que tenha faltado nada em nossa mesa, em nossos lares, e a Tua palavra diz isso, Deus, não permite que isso aconteça aos que Te amam. Muito obrigado, e neste momento eu quero clamar ao Senhor que tenha misericórdia, e que o Senhor possa estar falando comigo, falando com cada um, neste momento que vamos estar conversando aqui. Eu Te agradeço, esteja visitando cada pessoa, os que estão aqui e os que estão em seus lares, ó Pai. Derrama a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder, o Teu consolo, Deus, em cada um destes. Eu Te peço essa bênção, agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Tiago, capítulo 5. Estou sendo lembrado aqui, graças a Deus, porque o irmão Rocinei existe na minha vida. Ele está lembrando aqui a respeito desse QR Code que os irmãos estão vendo aqui do lado direito da sua tela.
esse QR Code, o irmão precisa baixar um aplicativo que faz a leitura do QR Code, e no momento em que fizer essa leitura, ele vai direcionar para a conta, e os irmãos podem estar ofertando para missões estaduais. Nós iniciamos a campanha de missões estaduais. Este ano vai ser um ano diferente, que missões estaduais será um ano feito totalmente virtual. Todos nós estaremos fazendo em nossos lares. Estamos acostumados em nossas igrejas, estarmos com aquelas campanhas com material lindo que eles oferecem, estão dispostos para nós, impressos. Nada vai ser impresso, isso é até bom, porque o dinheiro que a gente gastaria para imprimir tudo isso vai para missões também. Então é uma bênção isso. Tomara que vire rotina, inclusive, essa forma de missões. Tomara que isso realmente venha fazer parte da nossa rotina de igreja. Então, os irmãos terão a oportunidade de estar fazendo as suas ofertas para auxiliar no trabalho de missões estaduais. Ok. Tiago, capítulo 5, hoje, então, nós estaremos finalizando e vamos estar lendo, então, vamos estar falando sobre versículos 13 até o 20. Nós dividimos esse capítulo em duas partes para que nós pudéssemos não demorar tanto. Hoje também não vamos demorar, vai ser bastante rápido também, mas espero que fique claro algumas situações para nós. Tiago capítulo 5, verso 13 diz o seguinte, em diante: Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Interessante que aqui o Tiago, ele, como sempre, conclamando para que as pessoas tomem atitude em relação às coisas, né? Façam isso. E, irmãos, a oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos em nossas mãos. E é triste como nós vemos como nós nos deixamos levar pela nossa rotina e a gente negligencia tanto essa arma tão poderosa. Eu já vi algumas pessoas falando que a oração, ela tem o poder de mover a mão de Deus, né? E é verdade. Assim, nós temos ao nosso dispor uma arma que é extremamente poderosa, capaz de fazer montanhas saírem do lugar. Não é isso que o Senhor Jesus falou? Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer assim com a montanha: saia daqui, vai para lá, e ela vai. Então, nós temos em nossas mãos, à nossa disposição, todo o poder do Senhor em nossa disposição, a nossa disposição para que as coisas aconteçam. E ele fala: se tem alguém entre vós que está aflito, ore. Simplesmente ore. Mas, se tiver alguém também que está alegre, né? Se tiver alguém que está contente, que alguém que está feliz, faz o quê? Cante louvores. Amados, essa é uma outra situação extraordinária para nós. Quando a gente fala em cantar louvores, eu não consigo enxergar uma outra situação que não seja lá em Apocalipse, capítulo 3, não me perdoem, Apocalipse, capítulo 4, na verdade. Quando João tem a visão do céu e ele consegue observar aqueles seres magníficos, seres santos, seres puros, seres maravilhosos, e todos esses seres incríveis, na hora que eles olham para Deus Todo-Poderoso, eles falam assim: não, nós não somos absolutamente nada. Eles pegam as suas coroas, lançam aos pés do Senhor e falam: Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a glória, e eles adoram o Senhor dia e noite, todos os dias, por toda a eternidade, para tentar entender a grandiosidade do Senhor e quão incrível e maravilhoso o Senhor é. E sabe o que eu vejo quando eu vejo essa passagem? Eu vejo que nós, cristãos, temos a condição de entrar nesse mesmo santo do santo, mesmo aqui. Na hora que nós estamos alegres, poder regozijar junto com o Senhor, falar: Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, e cantar louvores agradecido entrando na presença dEle, irmãos. É isso que acontece.
Olha como isso é extraordinário. Olha como isso é maravilhoso. Isso tem que tocar a gente. Não é simplesmente abrir a boca e falar, não é simplesmente abrir a boca e cantar, é entrar na presença do Deus glorioso, junto com os anjos e adorar o Senhor, se alegrar. Olha que coisa extraordinária que é isso, amados. A nossa visão tem que sair daqui, desse patamar que nós estamos, e entrar no patamar realmente num outro hemisfério espiritual. Tudo que nós fazemos aqui, no que se refere ao Senhor, ele ganha uma outra dimensão. Ele sai daqui e entra diante de Deus, entra nos céus. De fato, a nossa oração, ela chega diante de Deus, nos céus. O nosso louvor chega diante de Deus, nos céus. Não é na terra. Então não se preocupe se você afina ou desafina. Eu não tenho a sorte de ter a voz do Luiz. Não tenho essa sorte. Mas mesmo com minha pouca voz, sendo desafinado do jeito que eu sou, Deus ouve a minha adoração, Deus ouve o meu louvor. Então aqui é algo muito extraordinário. Está alguém aflito? Ore, Deus vai ouvir. Está alguém contente? Adore ao Senhor, Ele vai ouvir. E aqui no versículo 14, eu espero que os irmãos não fiquem preocupados, mas esse texto 14 e 15, ele é um pouco controverso, então eu queria entrar um pouco nele aqui, mas esteja em oração. O versículo diz o seguinte: olha, se está alguém doente, o que é que tem que fazer? Existe uma orientação de Tiago, lembrando que Tiago está falando aqui para uma igreja que era de judeus convertidos, né? Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Quem eram estes presbíteros? Presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem autoridade, essa ideia, né, de autoridade. Os apóstolos, eles eram reconhecidos como presbíteros, os apóstolos, eles tinham esse reconhecimento. Pessoas que foram treinadas, que foram discípulos dos apóstolos, eles também, alguns recebiam esse título de presbítero, e cada igreja na época tinha os seus presbíteros, alguém que era responsável para estar orientando aquela igreja. Os presbíteros, eles tinham algumas funções específicas, para a gente entender como é que funcionava. Quais eram, então, as funções dos presbíteros? A função deles, uma delas era de pregar e ensinar na igreja. Os presbíteros, então, eles transmitiam a palavra de Deus, eles tinham essa responsabilidade na igreja. Eles também eram homens sábios diante da palavra do Senhor, e eles tinham a responsabilidade de resolver questões muito difíceis, sérias. Sempre que a igreja tinha alguma dificuldade de entender algumas situações, eles eram convocados, se reuniam e discutiam a respeito daquela situação para tentar acalmar. Tenta imaginar que a igreja vivia num momento complicado porque tinham pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo, e pessoas que eram judias e estavam se convertendo. Como agora adaptar a situação de controlar essas realidades que estavam chegando para a igreja? E crente novo geralmente vem carregado com as suas experiências lá de fora ainda, né? E às vezes quer adaptar essa realidade dentro da igreja. Então os anciãos, eles tinham a responsabilidade de vir e tentar achar um ponto em comum até o Senhor trazer maturidade a todo mundo. Essa era uma das funções também do presbítero. Eles tinham também a responsabilidade de estar orando pelos doentes, visitando estes doentes e de pastorear a igreja. Essa era uma das funções ou responsabilidades dos presbíteros. Mas a Bíblia também deixa claro quais eram os requisitos para alguém se tornar um presbítero na igreja, ou um bispo, né, que eram os nomes que se tinha. E o principal requisito para que alguém se tornasse um bispo ou um presbítero, essa pessoa precisava ser
madura o suficiente. A maturidade era a principal característica desses homens. Mas também, em Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, eu convido os irmãos a estarem abrindo, lá fala quais eram essas características. Os irmãos podem estar acompanhando aí. E uma das primeiras características descritas nesse texto, de 1 Timóteo 3, de 1 a 7, fala o seguinte, que este homem, ele precisava, antes de tudo, ser cristão. Ele precisava amar a Deus. Ele precisava conhecer ao Senhor. Esse é o primeiro requisito. Uma outra característica, ele não pode ser, se você olhar em 1 Timóteo 3,6, olha o que está dizendo. Ele não pode ser novo convertido para se tornar um presbítero. As pessoas novas na fé, elas precisavam aprender e ganhar agora uma experiência junto ao Senhor, para que pudesse se tornar um presbítero. Então, pessoas novas convertidas não podiam ser presbíteros. Uma outra característica é que o presbítero, ele precisava liderar bem a sua casa. E aí o texto, versículos 3 e 4 do capítulo 3, fala que se ele não consegue controlar a sua casa, ou dirigir a sua casa, como ele poderia ser capaz de controlar e dirigir a igreja? Então, a pessoa precisava liderar bem a sua família. Nos versículos 2 e 3, fala que ele precisava também ser sóbrio. E aí, nessa característica de sóbrio, ele dá uma série de situações. Olha o que ele fala aqui. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo da contenda, não ganancioso. Então, essa pessoa, quando fala ser sóbrio, ele não podia cair em excessos vergonhosos, tanto no vinho quanto em outras partes que estão descritas aqui. Ele não poderia trazer mau testemunho aonde vivia. E aí entra também no versículo 7, que fala que ele precisava ter uma boa reputação aonde vivia. Não bastava apenas os membros da igreja dizerem que ele era uma pessoa boa. As pessoas que conviviam com ele no trabalho, na rua, na escola, onde ele estivesse, nos negócios, precisavam falar, este homem é diferente. Então, olha quanta coisa séria essas pessoas que Tiago está relatando precisavam ter, né? Ok. Então, esses aqui são os requisitos. E ali, esses presbíteros, lá em Tiago 5, voltando ao capítulo 5 de Tiago, ele fala então que esses presbíteros, no momento da oração específica, eles eram chamados, provavelmente porque aquela pessoa, ela não podia estar presente, então eles eram chamados até o local onde a pessoa estava, para que ali então eles pudessem passar o óleo, ungindo o enfermo, e orariam sobre este enfermo, ok? Então essas são as características. Aí nós vamos entrar então num tema, parece às vezes um pouco difícil de lidar, mas não é, muito simples, a gente vai tratar isso hoje. Por que então se ungir com óleo, né? A gente observa que na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, ungir com óleo tinham três finalidades somente. A primeira era de fins medicinais, de fato. As pessoas utilizavam como um cataflã, como Buscopan, era utilizado realmente, não que tomava, passava sobre as chagas. Quer ver um exemplo? A gente tem Isaías 1,6, Isaías 38, 25, 21, mas eu quero lá em Lucas 10, 34, por favor. Lucas 10, 34, eu quero pegar no Novo Testamento para ficar um pouco mais claro para a gente. Esse texto é muito conhecido. Lucas 10, 34. Nesse momento aqui, está falando sobre a parábola do bom samaritano. E lá no 34, o que está falando? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite
e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgura, levou-o para a hospedagem e o cuidou dele. Então, aqui neste momento está falando sobre unção, sim, jogar óleo, jogar o azeite sobre a ferida para que pudesse ser curado. Então, a gente vê que existe a finalidade medicinal. A unção tinha essa opção, essa finalidade. A segunda finalidade descrita na Bíblia para óleo da unção, não óleo da unção, para a unção com óleo. Porque óleo da unção é uma outra situação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ungir com óleo tinha uma finalidade que era também para o corpo. Ela tinha uma finalidade mais estética, né? As pessoas viviam no deserto naquela época, era muito comum, as pessoas, quando chegavam em casa, as pessoas davam óleo para que elas pudessem passar nos cabelos, no rosto. Mas a gente vê isso muito claro, essa finalidade cosmética do óleo, Ruth 3:3, Salmo 104:15, Cantares, mas eu quero pegar com os irmãos no Novo Testamento, Mateus 6:17. Olha como é que está escrito aqui, Mateus 6:17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o seu rosto. Por que precisava fazer isso? Porque passaria o óleo sobre a cabeça, no seu rosto, para não parecer que estava passando mal. Parecer que estava bem, né? Ela tinha essa característica de mostrar, melhorar a aparência da pessoa. Em Lucas 3:38, também fala sobre isso. Lucas 7:38. Olha o que está escrito aqui. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas. Então, enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e ungia com unguento. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele repreende, né, a irmã daquela moça, porque ela jogou o óleo em seus pés, e o Senhor falou assim: eu cheguei na sua casa e você nem me deu óleo para eu passar na minha cabeça. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Por quê? Por causa desse costume que tinha, justamente de chegar na casa de alguém e passar o óleo para se apresentar de forma melhor. No versículo 46 também fala isso. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu com os pés. É justamente o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus faz essa repreensão por causa disso, por causa do costume que tinha na época. Então, essa era a segunda finalidade, a finalidade de fazer com fins cosméticos, de beleza mesmo. E a terceira finalidade, ela é muito forte, principalmente no Velho Testamento, era para a consagração. Consagração na Bíblia, irmão, significa separação, algo que era separado. E existiam dois momentos muito específicos. As pessoas, elas eram ungidas, e entre essas pessoas, os sacerdotes, os profetas e os reis, somente estes eram ungidos. Pessoas, somente profetas, sacerdotes e reis eram ungidos. As pessoas comuns de Israel não eram ungidas. E objetos eram ungidos. Então nós tínhamos a figura, essa ideia do óleo no Velho Testamento, ele aponta para o Espírito Santo. Quando alguém orava sobre um objeto, este objeto ele era ungido, ele era então separado para a adoração e para o serviço no templo. Não existia aquela ideia assim, ô pastor, ora pelo meu celular aqui, que alguém chegasse na época, né? Eu tenho um bode lá na minha casa, o sacerdote, unge o meu bode aí para que ninguém roube meu bode. Ou então, eu tenho aqui a minha tenda, para que não pegue fogo, para que não aconteça. Não existia essa prática no Velho Testamento. Isso não existia. A unção era, alguma coisa precisa ser utilizado no templo, ungia aquele produto ou aquele material, aquele objeto, e separava, santificava para que aquilo fosse utilizado na casa do Senhor. Ok? Então, no Novo Testamento, a gente vê algumas situações de unção. E quando fala sobre unção no Novo Testamento, a gente vê que a maioria absoluta dos textos fala sobre essa unção de limpeza estética.
Mas tem dois textos no Novo Testamento que a gente fala sobre Tiago, capítulo 5, que é este aqui, que fala: se tem alguém doente, chame e passe o óleo sobre a pessoa e ore para que aconteça alguma coisa, não é assim? Existe só mais um texto no Novo Testamento que fala sobre esse tipo de utilização da unção. Não existe, somente esses dois que falam sobre essa forma de utilização, que é esse de Tiago, e o outro fica em Marcos capítulo 6, versículo 13. Marcos 6, 13. Só para nós entendermos em que momento isso acontece, no momento em que o Senhor Jesus convida os 12 e fala o seguinte: olha, vocês vão sair agora e vocês vão sair pregando, não leve nada com vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar, mal vão levar uma bolsa descolada com vocês. Só que esse texto, ele está descrito em Mateus, capítulo 10, de 1 a 42, e nesse livro, em Mateus, este momento que acontece é o local onde tem mais explicação de como o Senhor quer que a coisa aconteça. Em momento nenhum aparece ali a unção, que os discípulos deveriam ungir alguém, não aparece. No livro de Lucas, capítulo 9, de 1 a 6, também fala sobre esse mesmo momento, e também em nenhum momento aparece unção. Somente no livro de Marcos aparece essa, se tiver, vamos dar uma olhada lá, Marcos capítulo 6, verso 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam enfermos com óleo e os curavam. Este aqui é o único versículo, além de Tiago, que fala a questão da unção com cura. Lembrando que a unção no Novo Testamento só fala sobre a questão de cura, só. Mas nós precisamos entender por que os outros livros não falavam sobre este aspecto. Não havia orientação do Senhor Jesus para que ungisse com óleo não existia essa observação do Senhor Jesus. Mas Tiago, ele traz essa revelação e os discípulos agiam dessa forma. Para que nós possamos entender este contexto, a gente precisa voltar um pouco aí. Existiam os três principais ministérios de Jesus aqui nesta terra, durante a sua vida, onde ele caminhava. Os três principais ministérios dele eram ensinar, pregar o evangelho do reino e curar os enfermos, fazer milagres. Certo? Eram os três principais ministérios de Jesus aqui na terra. E os milagres de Jesus, eles tinham alguns propósitos, não eram aleatórios. Entre esses propósitos tinha manifestar a glória de Deus, provar que ele era o Messias, que havia já chegado, que havia sido profetizado, mostrar que Jesus tem poder para perdoar pecados, mostrar a divindade de Cristo, ou seja, mostrar que ele era Deus, e também, em muitos momentos, ele mostrava compaixão, por causa da compaixão que ele tinha com as pessoas. Ok, mas o que isso tem a ver com os textos? Para nós entendermos direitinho, João, capítulo 9, de 1 a 7, neste momento aqui, ele está falando sobre um cego de nascença. João, capítulo 9, de 1 a 7. Fala sobre um cego de nascença. O Senhor Jesus estava em determinado local e de repente ele vê um cego, o Senhor Jesus se aproxima dele e o Senhor agora ele cospe no chão. O Senhor vai lá, prepara um lodo com aquele cuspe, né, no barro, e ele vai, passa o cuspe no olho daquela pessoa e fala: agora vai lá no tanque e se lave. Interessante que o Senhor utilizou desse recurso de cuspir no chão, fazer um lodo, passar e enviar para lá, para ser lavado. Mas existem outros momentos em que o Senhor também faz o cego enxergar e que ele não faz isso. Curioso, né? Ele não utiliza do recurso de cuspir no chão e fazer o lodo. O que a gente entende é o seguinte: o Senhor, ele utiliza
de recursos visíveis ou recursos palpáveis para expressar algo que é espiritual que estava acontecendo ali, para que as pessoas pudessem ver algo que estava acontecendo. Então o Senhor, naquele momento, ele utiliza de algo palpável, era o cuspe, era a unção, não era unção, era untado, né, com barro ali, com lama, para representar algo espiritual que estava acontecendo naquele momento. Mas, da mesma forma como ele curou essa pessoa com o barro ali, ele curou outros também da mesma enfermidade, sem nada disso. Simplesmente com a palavra dele, como aconteceu com Bartimeu, seja curado. Né? Ou então quando aconteceu com o Sérgio lá de Betsaida, lá, que ele impõe as mãos e ora. Interessante que o Senhor, ele cospe no olho do cego, ele cospe literalmente no olho, e depois ele coloca a mão, e ele enxerga mais ou menos. Aí o Senhor fala assim, se você já está vendo, eu estou vendo as pessoas como se estivesse vendo árvores. Aí o Senhor vai lá e ora de novo, ora por 2 vezes para que aquele cego enxergasse. Curioso isso, né? Então, quando os discípulos utilizavam esse recurso do óleo, não é que o óleo ele tinha poder sobrenatural, até porque o Senhor nunca precisou do óleo para curar ninguém. Mas os discípulos utilizavam daquele recurso como um meio de fortalecimento de fé. Mas o óleo em si não tinha aspecto de salvação, não tinha aspecto de milagroso, nada disso. Até porque, então, vamos continuar um pouco mais. Olha o versículo 15, o que é que está dizendo aqui? Tiago, capítulo 5, novamente, versículo 15, diz o seguinte: depois que eles foram chamados, passassem óleo e orassem, aí vem o 15 e diz, e a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o que vai salvar o doente, de fato, é o quê? A oração de fé. Ela é a responsável pela cura. A oração de fé. E se tiver sido cometido algum pecado, se aquela pessoa que está enferma tiver cometido algum pecado, ela será então perdoada os pecados. Versículo 16 diz o seguinte: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui tem um segredinho, né? A confissão de pecados. As pessoas hoje têm um costume de acharem, porque se emocionou com uma música na igreja, porque ouviu uma palavra do pastor e aquela palavra tocou o seu coração e ela falou, nossa, isso é verdade. Ela, então, agora eu estou convertida porque eu senti isso. Mas a Bíblia não relata isso em lugar nenhum. Porque não existe salvação sem arrependimento de pecado. É simples assim. Não existe salvação sem arrependimento. Você pode sentir a música, você pode entender a palavra, você pode passar por todo esse processo. Mas se em seu coração você não se arrepende do seu pecado, você não conheceu de fato o Espírito Santo de Deus, você não foi transformado. Você pode ter sido convencido, mas transformado não foi. Então existe essa necessidade. E aqui a orientação de que confesse os pecados, derrame diante do Senhor os seus pecados, né? Confessar os pecados. E a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. E aqui ele reforça mais uma vez essa questão. E quando Tiago fala sobre essa questão da oração, ele vem aqui nos versículos 17 e 18, e ele chama a atenção para um fato extraordinário que aconteceu, que foi a questão de Elias. Elias orou e fez o sol parar. E ele deixa claro que Elias era uma pessoa com todos os defeitos que eu tenho e que os irmãos têm. A palavra aqui fala que ele estava sujeito exatamente às mesmas paixões.
E quando a Bíblia fala sobre paixões, está falando sobre a questão de diretamente ligada à carne, desejos da carne, os desejos que nos aprisionam ao pecado. Elias, este homem, que tinha exatamente as mesmas necessidades que nós, as mesmas limitações que nós, que estava sujeito aos mesmos pecados que todos nós, este homem ora e o sol para. Aí, este homem, me perdoe, ele ora e faz, durante anos, parar de chover. Na verdade, o texto fala sobre essa questão de orar e não chover. O homem era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu. Aí ele ora novamente, e aí agora volta a chover. O que parou foi outra pessoa. Então, na verdade, Elias, olha, como eu falei no começo, irmãos, a oração. Olha como nós temos à nossa disposição algo tão extraordinário que é o poder de Deus. E a oração está à nossa disposição para usar esse poder, né? E aqui, então, fala sobre ele orava e orou outra vez do céu, veio chuva. E na minha versão fala o seguinte, que ele orou com fervor. Fervor é cheio de zelo, com devoção, com dedicação, com clemência, com temor. Ele orava sabendo a quem estava orando. E aí, para a gente finalizar aqui, os versículos 19 e 20 diz o seguinte: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amados, com certeza, o maior e mais extraordinário milagre que pode acontecer na vida de alguém é essa pessoa ter os seus pecados perdoados. Este é o maior milagre. Alguns anos atrás, os irmãos da nossa igreja vão se lembrar disso, a nossa irmã Soemes teve um câncer. E nós estávamos reunidos com os jovens do lado de fora, e eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta à irmã Soemes aquela vez, não sei se ela vai lembrar disso. Ela estava sentadinha conosco lá com um lencinho na cabeça, porque tinha perdido os cabelos, estava passando por todo aquele processo. E eu perguntei para a irmã Soemes assim: irmã Soemes, se fosse para a irmã escolher ser curada e perder a salvação, o que a irmã escolheria? Ela: eu quero morrer com Cristo. Eu prefiro não ser curada. A irmã entendeu. A irmã entendeu, porque a coisa mais preciosa que alguém pode ter é a sua salvação. Ela sabia que se saísse daqui naquele momento, perdesse a sua vida naquele momento, ela estaria com o Senhor para eternamente, pela eternidade. Então, aqui é uma orientação de que levar um irmão a abandonar o seu pecado é a maior forma de cura que pode existir, já que esse vai salvar justamente da morte eterna, da morte espiritual. E nós estamos vivendo este momento. O nosso pastor colocou no início do ano, a nossa campanha, nosso tema deste ano é: onde está o seu irmão? A necessidade que nós temos de saber quais são as lamentações dos nossos irmãos. Aqueles que estão fracos na fé, nós buscarmos esse irmão. Aqueles irmãos que estão caídos, que estão em pecado, a função da igreja não é julgar e jogar fora esse irmão. Deus não joga ninguém na lata do lixo. A nossa função como igreja é alcançar e resgatar essa vida. Quantas vezes nós devemos perdoar alguém? A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala sobre isso, né? 7 vezes só? Ou 70 vezes 7 por dia? Irmãos, a nossa função é de sermos instrumentos do Senhor para resgate, para a transformação, e trazer de volta essa pessoa para a presença do Senhor e salvar a vida daquela pessoa. E como diz o texto aqui, sabei, o verso 20, sabei que aquele que fizer converter um pecador do seu erro e converter do seu caminho,
salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E essa é a nossa função nessa terra, a função da igreja. A minha e a tua função. Amém? Então, essa, rapidamente hoje, foi a carta de Tiago que nós encerramos. E semana que vem estaremos iniciando um outro tema. Logo os irmãos vão estar sabendo aí, tá bom? O pastor gostaria de estar falando. Então, nós vamos estar orando para encerrar. E lembrando que hoje, às 18 horas, nós temos o culto e que os irmãos estejam conosco para estar ouvindo a palavra do Senhor. E eu tenho convicção de que, assim como tem acontecido todos os domingos, tem sido uma bênção. O Senhor tem utilizado os servos dele para estar falando nestes cultos. Tem sido maravilhoso o momento, às 18 horas hoje, tá, amados? Vamos orar. Meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua misericórdia. Esteja nos levando em paz, esteja com cada um em seus lares, esteja com esse dia, ó Pai, abençoando, livrando, guardando. E obrigado, Deus, por Cristo na cruz, porque hoje temos a oportunidade de estar na tua presença por causa dele, Pai. Muito obrigado. Eu te peço essas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.